Oi, gente! Ai, peraí, deixa eu tirar um casaco que eu tô com calor. Meu Deus. Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a um novo vídeo aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou Jéssica. Eu tenho 19 anos, eu sou brasileira, mas eu moro aqui em Portugal já há 11 anos. E hoje, eu vim trazer um vídeo polêmico, talvez. É verdade. Gente, eu sei, muitas pessoas já vão me xingar logo no início do vídeo, logo sem ver o vídeo, só pela thumb, ou sei lá, qualquer coisa. Sei que vocês vão, alguns já vão me xingar. Então, já vou falar logo nesse vídeo que eu vou deixar os comentários desativados pra não ter falações e tal, tá bom? Porque eu não gosto dessas coisas. Mas, eu trago um vídeo pra vocês que vou falar sobre a rivalidade que existe entre português com brasileiro. Lembrando que eu não vou estar falando que nenhum nem outro é certo, nenhum nem outro é correto, que a culpa é de um ou de outro, ou... Enfim, eu não vou estar pondo a culpa em cima de ninguém, não vou estar falando mal de ninguém. Eu vou apenas relatar o fato pra vocês e contar um pouco da minha experiência, do que eu já vivi, do que eu já ouvi falar, do que eu já vi sobre esse assunto. Lembrando que eu já fiz alguns vídeos sobre isso, sobre preconceito aqui em Portugal, sobre a minha experiência. Eu vou deixar o link ali embaixo pra vocês irem lá assistir, tá bom? Mas, desde já, deixa o seu like, que é muito importante também pra eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem mais desse tipo de vídeos. Subscreva o canal, não esqueça de subscrever o canal, que é muito importante de compartilhar com seus amigos, tá bom, gente? E me siga lá no meu Instagram. Se você comentar na minha última foto, vídeo do YouTube, eu vou entrar no seu perfil e vou stalkear seu perfil, tá bom? Então me segue lá no Instagram e comenta na minha última foto, vídeo do YouTube, que é muito importante também, tá? E é isso, bora pro vídeo. Primeiro, eu queria falar que existe sim uma rivalidade entre alguns portugueses e entre alguns brasileiros. Eu tô falando alguns porque não é todos, tá? Você não vai chegar aqui e os portugueses vão te tratar mal. Não é isso. Eu já vou explicar um pouco por que às vezes isso acontece. Lembrando que esse assunto é muito mais amplo do que eu tô falando aqui, do que vocês... Enfim, é muito mais complexo e muito mais amplo que isso, né? Também temos que ver que cada um tem a sua relação interpessoal, é assim que se fala? Não sei. Com outra pessoa. Então, às vezes a pessoa pode ter feito algum mal a ela e ela pode reagir de uma maneira má. Enfim, gente, vocês já estão entendendo, não é o que eu tô querendo falar. Porém, eu posso garantir que a culpa nem é dos portugueses, nem é dos brasileiros individualmente. A culpa é dos dois num todo. Por que eu digo isso? Por quê? Existe sim algum preconceito dos portugueses com os brasileiros, porém, a certa culpa desse preconceito vem do próprio brasileiro, que ele vende uma imagem errada e depois ele não gosta das consequências dessa imagem que ele próprio vendeu. Quando os portugueses pensam nos brasileiros, eles pensam logo em coisas erradas, como, sei lá, assalto, morte, prostituição, algumas coisas desse tipo. Não tô falando que são todos, tô falando que são alguns. E não tô falando que é certo nem errado, só tô relatando o fato pra vocês entenderem, ok? Alguns brasileiros, quando vêm pra cá, pra Portugal, vêm fazer coisas erradas, como muitas pessoas, muitas mulheres vêm fazer prostituição, enfim. E alguns portugueses não veem isso com bons olhos, tá, gente? E eles realmente não gostam disso. Porém, alguns brasileiros, quando vêm pra cá, eles querem mudar a cultura do país dos portugueses. Eu sei que quando a gente vem pra cá, o país torna-se nosso país também, torna-se a nossa casa, o nosso lar, ok. Mas o país é dos portugueses, os portugueses nasceram aqui, sabe? A cultura é deles. Quando a gente vem do Brasil pra cá, ou de qualquer outro lugar pra Portugal, ou pra qualquer outro lugar que não seja o seu país natal, você tem que se adequar à cultura daquele país que você vai. Não é aquele país que tem que se encaixar na sua cultura, na cultura que você traz de outro país totalmente diferente. Então, muitos brasileiros vêm pra cá com a intenção errada, muitas vezes vêm com a intenção de se enriquecer às custas dos portugueses. Isso é totalmente errado. E que alguns portugueses realmente não suportam brasileiros por causa disso. Gente, na minha vida aqui, eu já vivi de muita coisa, já vi muita coisa, já ouvi muita coisa. Muitas pessoas me xingaram os meus pais só por ser brasileiro, por pensar que nós somos iguais aos outros. Porque, realmente, muitos brasileiros vêm pra cá e vendem uma imagem completamente errada. E os portugueses, o que fazem? Se alguns de muitos são assim...
quase todos são assim. Então, os portugueses alguns portugueses meio que generalizam por muitos dos brasileiros serem assim, que todos são assim. Também não tô falando que a culpa é só dos portugueses, tá, gente? Eu só tô relatando o fato pra vocês entenderem muito bem. Então, a culpa meio é que é dos dois. Porque um vem de uma imagem errada, e muitas vezes eu não quero essa imagem pra mim, mas eu vejo a própria imagem. E outro pensa que só por aqueles serem desse jeito, todos são iguais. E eu generalizo em todas as áreas, tanto a área financeira como a área religiosa. Muitas pessoas, quando vêm do Brasil, que são cristãos, os portugueses já olham tipo assim, cristão, igreja, brasileiro, aí junta tudo, aí já olha com uma maneira diferente, entendeu? Então existe muito isso, existe muito essa generalização por parte dos portugueses, tá? Agora, eu vou tentar explicar pra vocês o que é que os portugueses acham dos brasileiros. Lembrando que eu não estou generalizando, tá, gente? Eu tô falando do que eu vi, a minha experiência, o que eu vivenciei, o que eu ouvi falar, o que eu sei, tá bom? Não tô dizendo que todos os portugueses são assim, que todos os brasileiros são assim, que você vai encontrar isso em todos os lugares. Não é isso, tá, gente? Então, só pra vocês terem uma noção disso. Mas nem tudo, gente, é ruim também. Tem muitos portugueses que amam os brasileiros. E tem muitos brasileiros que amam os portugueses, como tem muitos portugueses que não gostam de brasileiros, como tem muitos brasileiros que não gostam de portugueses. E tá tudo certo, tá bom? Tá tudo bem. Se você não gosta de tal pessoa, tá tudo certo. Eu acho que, antes de tudo, tem que haver respeito. Se você não quer que as pessoas façam aquilo com você, você não faz com outra pessoa. Então, mesmo se você não gosta daquela pessoa, se você não gosta daquele país, se você não gosta, sabe, daquilo, você tem que respeitar aquela pessoa, porque ela é um ser humano assim como você. Então, eu acho que o respeito tá na base de tudo. Então, a gente tem que ter respeito. Vamos lá. Os portugueses, eles amam as músicas dos brasileiros. Aqui quase que não toca música do próprio país. Aqui toca muita música brasileira, como por exemplo funk. Então os portugueses amam funk, por exemplo. Eles amam músicas do Brasil. Segunda curiosidade, né, que os portugueses acham do Brasil é que aqui eles assistem muitas novelas do Brasil. Aqui tem Globo, tem Record, então eles assistem muita novela do Brasil. Então mesmo os que não gostam de brasileiros, que eu já ouvi uma pessoa falando que assim, eu não gosto de brasileiro, não gosto dessa raça. Aí ele fica assistindo tipo todas as noites uma novela na Globo. Tudo bom? Terceiro, aqui eles também gostam muito de caipirinha, bebidas do Brasil, que aí vende no Brasil. Tem muitas coisas aqui também do Brasil, então eles gostam bastante. E também comida, gente, eles amam ir no rodízio de carne, sabe, aquele churrasquinho brasileiro, eles adoram. É verdade. Quarta coisa, né, que os portugueses acham do Brasil é que eles não têm tanta noção da violência que é no Brasil. Eles acham, por exemplo, eles amam... Quando eles pensam no Brasil, eles pensam logo em São Paulo e Rio de Janeiro. Eles acham esses lugares maravilhosos. Mas eles não têm nenhuma noção da violência e do perigo que é esses lugares. Eles não têm noção. Eles só acham que é bonito e que é a mesma coisa que aqui, não tem violência e tá tudo certo. Eles não têm noção da violência que é e o perigo que é. Sexta curiosidade que os portugueses acham do Brasil é que quando eles vão pra aí, ou quando eles, né, veem alguma coisa daí, eles se escandalizam com o preço das coisas. Que eu já falei aqui que as coisas aqui são muito mais baratas que o Brasil, né? Então eles se escandalizam muito com o preço das coisas do Brasil. Claro que algumas coisas é mais compensação comprar no Brasil, como por exemplo aparelho dentário, é muito mais compensação no Brasil do que aqui. Mas eles se escandalizam com a maior parte das coisas, que aqui é muito mais barato que o Brasil. A sétima curiosidade, né, que os portugueses acham do Brasil é que as praias, eles amam as praias do Brasil. Principalmente porque as praias são quentes. Aqui, a única praia que aqui, gente, a única zona, se eu não me engano, é o Algarve. Porque de resto, as praias aqui são muito frias. Tanto no verão como no inverno, enfim, é muito frio. Então eles amam as praias do Brasil por causa disso. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido qual foi o intuito de eu fazer esse vídeo. Não foi o intuito de criticar nem os portugueses nem os brasileiros, mas sim pra mostrar pra vocês que há uma rivalidade entre alguns dos portugueses com alguns dos brasileiros e alguns dos brasileiros com alguns dos portugueses, mas que não são todos. Eu posso falar mais sobre isso, sobre os prós e os contras, sobre algumas, sei lá, experiências. Se vocês querem, por favor, me siga lá no Instagram, me manda mensagem lá no Instagram que eu vou estar lendo as mensagens e vou estar fazendo, tá bom? Esse vídeo pra vocês. E esse vídeo também teve o intuito de mostrar pra vocês que, mesmo com todas as rivalidades, há sim um bem nisso, sabe? Os portugueses não são todos que odeiam o brasileiro. E mesmo, tipo, há coisas que ele gosta no Brasil e há coisas que aqui não tem, que o Brasil vem pra cá
E, sabe, é uma qualidade, é um bem pra eles, que eles gostam de algumas coisas do Brasil. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa logo seu like, subscreva o canal se você ainda não for inscrito, partilhe esse vídeo com todo mundo que você conheça. E é isso. Beijão e até o próximo vídeo.